Resistência dos materiais, capítulo 1, tensão, parte 1. Livro que nós estamos utilizando, Resistência dos materiais, 7ª edição, Hibbeler. Tem algumas, professor Jarola, referência Antônio Dias, e esse site do Efficient Engineering, mais o livro, claro, né? Bom, primeira coisa, né, que nós vamos estar analisando é por que estudar resistência dos materiais, né? A primeira coisa que acontece é o seguinte: muito antigamente, quando os cálculos matemáticos não estavam avançados, as pessoas iam produzindo navios, canoas, né, qualquer estrutura de casa, por um sistema muito empírico, né? As pessoas iam fazendo, iam funcionando e iam mantendo, mas não tinha muita explicação sobre como que funciona e como que eu poderia otimizar essa estrutura. Basicamente, né, o estudo da resistência dos materiais ele possibilita para a gente definir, né, as melhores características, as melhores estruturas possíveis com aqueles materiais e com aquelas geometrias, uma certa otimização também, e uma previsão de carregamento, né? Bom, então aqui a gente tem uma estrutura puramente metálica, né? A resistência dos materiais ela é muito aliada, né, ao elemento estrutural aço, que é a mistura de ferro-carbono, que é o elemento muito abundante, mais utilizado na construção, até pelo peso, né? Pelo preço e peso. E aqui embaixo já tem uma evolução, né? Essa aqui é uma simulação de um elemento de ligação. Percebam que isso aqui são perfis tubulares. Esses perfis tubulares, né, eles são extremamente difíceis de serem conectados. Observem aqui que vai ter que ter uma fenda, né? Nessa estrutura, é muito difícil de você fazer conexão em sistemas tubulares, por isso você vê pouca estrutura metálica tubular. Basicamente, o que utiliza-se muito, né, na engenharia estrutural são aqueles perfis, principalmente as cantoneiras, são os perfis L que a gente chama. Por quê? Porque qualquer lado que você chega nele, eu estou chegando numa outra chapa aqui, né? Você vem com uma solda, você vem com uma estrutura de solda, você consegue vários pontos, né, de fixação por solda na estrutura. No tubular não, você sempre vai ter que ter um ajuste nesse mecanismo para você conseguir utilizar. Aqui também nós vamos ver um caso, né, tem no YouTube aí, você pode colocar esse link, que é um crash test, né, de uma picape. Basicamente isso aqui, a simulação por elementos finitos nessa estrutura, né? Você tem uma discretização de malha, né? A geometria ela corresponde a uma malha. Observe que onde a região de contato, né, essa malha ela é mais fininha, para pegar mais os dados com uma melhor qualidade, né? E aqui tem toda uma engenharia, né? É bem complexo trabalhar com mais elementos finitos, mas nós vamos tentar fazer no desafio que está proposto na disciplina aí. A gente vai pegar um software, Solid Edge, e nós vamos, que é da Siemens, nós vamos tentar emular uma simulação aí para a gente despertar a curiosidade de vocês. Bom, primeiro vamos discutir um pouquinho sobre deformação e estabilidade, né? Deformação, gente, todo elemento deforma por aplicação de força, né? A gente vai ver essa correlação com a lei de Hooke. Mas, na verdade, minimamente que você nem observe muito, quando você senta numa cadeira muito grossa, né, uma cadeira muito, muito reforçada, algum lá milésimo de milímetro, 1 milímetro, sei lá, alguma coisinha ela deforma, tá? E essa deformação ela pode ser permanente ou não, né? E dentro desse sistema de deformação por aplicação de carregamento, que nem nós temos aqui nessa seta verde, você vai ter o quê? Uma forma de comportamento da estrutura de acordo com como é que ela vai ser apoiada, né? Esses aqui são 4 tipos de pilares. Então tem um pilar livre, né? Que é como se fosse um poste, quando eu carrego ele faz uma forma de deformação. Percebam que ele tem uma banda só para uma lateral. Se ele estiver encostado, ele tem outra forma de deformação. Ele totalmente constrito, ele tem uma outra forma de deformação. Isso influencia muito na estabilidade da estrutura, né? Então, sistemas de compressão, a gente vai estudar mais para frente, é muito correlacionado com a estabilidade da estrutura, tá bem?
Dentro desse comportamento, nós temos a parte da estática e a parte da dinâmica. A parte estática não é que você não tenha nenhum carregamento variável. Perceba, se uma pessoa tiver aqui, né, nessa varanda, observe, vai ter esse carregamento, vai mudar, né? O carregamento aqui, a pessoa vai vir cá, pisar tudo, ficar sentado. Na hora que ele sair, esse carregamento vai mudar. Mas o que acontece? Ele não é considerado um carregamento dinâmico, porque a parte de frequência dessa estrutura não muda o comportamento geral da casa. Tá? O vento, quando bate também, de certa forma, ele causa um carregamento dinâmico em estruturas estáticas. Porém, o que a gente considera dinâmico são projetos de carros, navios, aviões. E tem essa pergunta, né? O que será que é mais difícil de calcular? Com certeza, né? Sistemas dinâmicos, carros, navios, aviões são bem mais complexos. Onde você vê essa estrutura dinâmica fazendo muita falta? Vamos supor que a gente vai carregar um navio ou um próprio avião. Você não pode carregar um navio só de uma parte. Vou encher tudo um lado primeiro, depois outro. Não, você vai ter que fazer setores de carregamento do navio. Você pode causar até o rompimento, uma quebra central do navio se tiver esse desequilíbrio. Não sei se vocês já pegaram algum voo também que tiveram que mudar a gente de lugar de acordo com a taxa de ocupação, né? Você muda a estabilidade dinâmica do avião se você estiver muito carregado ou para frente ou para trás. Beleza? Vamos discutir um pouco sobre elasticidade e plasticidade também. Elasticidade são todos elementos em que você faz um sistema de carregamento, né? Você aplica uma carga P ou F na estrutura e na hora que você retira essa carga, ele volta para as condições iniciais. Ele não fica com uma que a gente chama de deformação permanente. Então, vamos supor, esse banco aqui ele tinha uma dimensão de 100 milímetros. Eu apliquei um carregamento, sei lá, ele foi para 99,99, retirei o carregamento e ele volta para 100 milímetros. Então, está tudo ok. No sistema de plasticidade, você vai ser um monte de equações não lineares, porque o comportamento também da estrutura ele passa a não ser linear. Então, somas já não são executadas, né? Somas de deformação não são aceitas. E aqui a gente dá, que nem aquele carro batido no começo da apresentação, sistemas não lineares. Os tipos de força que nós podemos encontrar, a gente tem duas caracterizações, forças de campo e forças de superfície. As forças de campo são representadas pelas gravitacionais e as elétricas, tá bem? Que não precisa de contato direto, é de superfície, né? Ela tem que ter, né, um contato na estrutura. Então, aqui eu tenho um banco, né? Se uma pessoa está sobre o banco, ele tem uma carga aqui, ó, ele é função, né, dessa área projetada, é uma força de superfície. Dentre os tipos de acoplamento, nós temos várias condições para analisar como que é o acoplamento e como que se vai dar essa reação, tá bem? Basicamente, o primeiro vai ser um cabo. O cabo de aço ele tem uma característica que ele só gera, né, um esforço de resposta ao longo do eixo do cabo. Perfeito? O que significa isso? Se eu tiver um cabo aqui, ó, eu estou fixo o cabo nessa região aqui, ele está todo torcido. Quando eu tiver um carregamento F aplicado, ele vai fazer o quê? Ele vai esticar. Ele não consegue, né, estabelecer uma forma de resposta, a não ser um esforço central no centroide da estrutura, né? Beleza? Aqui nós temos a opção de rolete, né? O rolete ele vai ocasionar uma força normal para cima. O apoio liso, novamente, ó, ele faz um esforço normal para cima, só que vai ter uma certa inclinação por causa, né, da nossa inclinação do nosso piso. Pino externo. Aqui o pino externo ele trabalha como se fosse uma dobradiça, né? Dobradiça de porta. Observem, vamos fazer uma porta aqui, maçaneta aqui. Ela vai pivotar ao longo desse eixo, então ela pode abrir e fechar, né? Então o momento ele não está restrito, tá? Então o momento ele está livre. Porém, ó, se eu fizer uma força na porta nessa direção aqui, ela vai movimentar e de repente ela não vai deslocar mais, porque ela tem restrição em X e em Y, tá? Pino interno, mesma coisa que o pino externo, não tem diferença, né, na nossa situação. Duas incógnitas Fx e Fy. E o apoio fixo, ele vai ter o que? A gente representa muito como uma barra, né, totalmente com esses tracinhos aqui, ó. E ele restringe todos os movimentos, tanto de momento
quanto de esforço horizontal e vertical. Um exemplo aqui que a gente tem de apoio fixo, né? A gente pode pensar na prancha, né? De salto lá, né? As pranchas de salto. O cara está pendurado aqui, ele tende a girar a estrutura nesse sentido, né? Nesse sentido de momento. Ele tende a cair a estrutura no sistema vertical para baixo. Imagine que se ele puxar um pouco a prancha, teria uma reação, uma ação também numa direção no eixo X, horizontal, né? Então, o nosso sistema de fixação da prancha vai ter que fazer uma reação vertical para cima, para anular essa. Um sistema de giro de momento para anular esse. E uma força horizontal, ao contrário, para anular essa outra força. Então, na parte agora de equilíbrio e leis de Newton, nós vamos ter quais são as leis que nós vamos obedecer para sistemas inerciais, né? Somatório das forças x, y, z vetoriais tem que ser igual a zero. E o somatório dos momentos em relação ao eixo z tem que ser igual a zero. Para preservar o equilíbrio, né, nas leis de Newton. São as definições. Agora nós vamos discutir um pouquinho forças internas e tensão. Para isso a gente vai pegar um vídeo do Efficient Engineering. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente vai discutir o que acontece internamente dentro das estruturas a partir de um carregamento, né, de esforço uniaxial. Eu carreguei na minha face direita com um vetor F da direita e um F da esquerda. Eles tendem ao que? Aumentar esse comprimento, é uma força de tração. E a gente vai fazer um corte nessa estrutura para ver o que acontece lá dentro. Então eu fiz um corte, né? O que vai acontecer? Essas forças, né, causadas, né, pelo esse lado esquerdo, ele vai ter o quê? Nas estruturas internas, para que não tenha uma separação da estrutura, né, essa estrutura ainda está coesa, esse eixo está coeso, ele vai gerar um monte de esforços internos dentro dessa estrutura. Então, quando a gente está falando que a gente vai ter um equilíbrio no nosso sistema, a gente tem que falar que os efeitos das forças internas têm que ser igual ao efeito das forças externas. Perfeitamente? Só que dentro da nossa estrutura, a gente pode discretizar o que acontece na realidade, que cada parcela de área pequenininha dentro dessa barra, ele vai pegar um pouquinho de força, que nem esses vetores pequenininhos espalhados por tudo. Não vai ser só um vetor força grande. Para isso, a gente vai introduzir um novo conceito nessa estrutura, um conceito de tensão, que é stress em inglês. A tensão é o seguinte, é uma densidade de força que você vai aplicar, tá bom? A fórmula da tensão vai ser força sobre área, né? Então, o que acontece? Quando a gente divide pela área, a gente está fazendo uma densidade dessa estrutura. O sistema internacional é Newton por metro quadrado, e o sistema inglês vai ser Libra por polegada quadrada. Newton por metro quadrado, para nós, é Pascal. P maiúsculo A minúsculo, tá bem? É assim que a gente vai identificar a nossa estrutura. Bom, então o conjunto de força normal, que vai ser estabelecido porque são vetores que são posicionados normalmente na estrutura, né, vão ser correspondentes a uma força de área. E essa força normal a gente vai chamar de sigma, né? Sigma é igual a F sobre A. Basicamente, nós temos que conversar um pouquinho que em materiais, em análise de materiais, a gente não fala muito em força, a gente fala em tensões últimas. Esse sigma Y, ele significa tensão de escoamento. Yield, em inglês. Esse aqui é o limite máximo que o material suporta, né, de acordo com a nossa estrutura. Vai ocorrer falha quando a tensão for maior do que a tensão de escoamento. Na realidade, ele vai falhar, não é que ele vai romper, ele vai falhar. Nós vamos discutir isso mais para frente. E é isso.